Boa tarde a todas e a todos. Gestoras e gestores públicos, profissionais de cultura e educação, estudantes, artistas e técnicos, escolas de arte, universidades e institutos federais que aceitaram o nosso convite de participar e construir esse seminário. Em nome da Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural, a CEFAC, do Ministério da Cultura e da Universidade Federal Fluminense, nossa parceira nesse projeto, iniciamos neste momento a cerimônia, o ato com o ministro, na abertura do Seminário Nacional de Formação Artística e Cultural, com o objetivo de articular a ampla rede de formação artística e cultural do Brasil, tanto as escolas formais quanto as escolas e iniciativas formativas livres, para apresentarmos, conhecermos, debatermos as propostas que nortearão a construção da Política Nacional de Formação Artística e Cultural. Eu queria chamar para fazer uma saudação, como parceiro desse evento, representando a Universidade Federal Fluminense, Leonardo Gelman, do Centro de Artes da Federal Fluminense, da UF. Muito boa tarde a todos, muita alegria estar participando desse projeto. Cumprimento o Ministro da Cultura, a Ruana, o Randall e todo o público, todos os artistas, agentes envolvidos. Estava pensando aqui o que a gente poderia estar conversando. Acho que um elemento fundamental para a gente alavancar essa sinergia, porque para a gente colocar um processo desse em movimento, tudo que a gente vai fazer requer, se recua para melhor saltar, requer movimento, requer dinâmica. Então essa rede, essa interlocução, esse diálogo de alguma forma que atravessa várias regiões do Brasil, em torno de pensar políticas e pensar propostas de fortalecimento da formação artística e cultural, acho que é um momento muito privilegiado e muito importante. Acho que temos que trabalhar muito essa irrigação, essa interlocução, para que a gente possa estar contribuindo na formação das políticas culturais. Fala-se muito em formação, mas hoje em dia é preciso trabalhar muito com a noção de mediação também. É claro que isso é o campo da discussão do seminário, mas o grande tema da cultura hoje passa pela mediação cultural, ou seja, pela troca de repertórios, pela visão não vertical de cultura, pela não hierarquização de visões de mundo, de semióticas. Todas as visões de cultura são importantes, todas elas estão lado a lado, e é preciso que a gente fortaleça essa troca de olhares, essa troca de saberes, esse encontro de saberes. Todo movimento intercultural é um encontro de saberes, e aqui é um imenso encontro de saberes, que o Ministério está realizando, e a gente, pela Universidade Federal Fluminense, está podendo participar. Acho que tem um componente acessório, junto à dimensão política. Vai se falar muito em termos de política, mas tem uma dimensão do afeto. E aí eu volto na questão da sinergia, quer dizer, essa junção de pessoas, essa troca de experiências, troca de processos, de forças, de entusiasmos, de desafios, todos nós guerreiros, lutadores. Então acho que é muito importante recuperar essa dimensão do afeto, para a gente não cair numa visão. Claro que toda dimensão técnica é importante, mas a base de tudo, quando se fala em cultura, é afeto. Como que a gente consegue traduzir o afeto numa política densa? Me parece que isso é importante. Então, deixar esse agradecimento, a nossa alegria de estar participando, e só marcar essa questão que é muito importante, que nesses 3 dias, de processo, que a gente consiga efetivamente avançar e produzir algumas sínteses que ajudem a transdisciplinaridade do Ministério a fortalecer a questão da formação artística e cultural. Muito agradecido, Randall, muito agradecido, Ministro Juca, Ruana, estamos juntos, representando aqui a UF. Obrigado, Gelma, UF, parceiro importante aí. Então, antes de nós formarmos a mesa, nós temos a honra de apresentar a Orquestra Sanfônica Graciosa de Palmas, Tocantins, um projeto da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Palmas, com o objetivo de despertar os alunos e as famílias o gosto pela música através da acordeon, a nossa sanfona, valorizando os grandes clássicos e reverenciando grandes mestres da música brasileira e regional. Criada em março deste ano,
é composta por 32 alunos com idade entre 11 e 17 anos, 10 estagiários bolsistas da rede estadual de ensino. Sob a direção do músico Moacir José dos Santos, a orquestra já se apresentou em várias cidades do Tocantins, além da brilhante apresentação na abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Para nossa alegria, Orquestra Sanfônica Graciosa de Palmas.
Agradecemos a apresentação da Orquestra Sanfônica de Palmas, Orquestra Sanfônica Graciosa de Palmas, parabéns pela apresentação. E convidamos para tomar assento o ministro da Cultura, Juca Ferreira. A secretária de Educação e Formação Artística e Cultural, Ruana Nunes. Representando a Câmara Federal, a deputada federal, Jandira Fegali. E o secretário de Cultura de Palmas, Danilo Melo. Para fazer uso da palavra, fazer as primeiras saudações. Corrigindo aqui o secretário de Educação de Tocantins, que é Educação e Cultura agora. De Palmas, perdão. Para fazer uso da palavra, fazer as primeiras saudações, a secretária de Educação e Formação Artística e Cultural, Ruana Nunes. Queria aqui saudar primeiro a Orquestra Sanfônica e dizer que não foi à toa, ministro, que a gente fez esse convite ao Danilo e toda a mobilização de trazê-los para cá, porque a gente queria, no nosso seminário, fazer uma ilustração de como é tão bom quando a cultura se encontra com a educação e uma política de Estado propicia que as crianças, desde a primeira infância nas escolas, permeado pela atuação da cultura no currículo, na atividade extracurricular, pode propiciar uma aliança profunda com todos os nossos atores de formação artística, que são aqui as escolas de artes, as universidades, institutos federais, que são o nosso público que está aqui, o quanto que essa potência ela aparece com força para alterar os dados da educação, para melhorar a qualidade da escola pública, da sua relação com a sua comunidade, mas também para enriquecer e engrandecer a política cultural brasileira. E é desse passo que a gente precisa dar. Se nós no Brasil temos, e hoje pela manhã discutimos sobre a Política Nacional das Artes, estivemos aqui com a turma da Funarte, vamos continuar esse debate após esse ato aqui, temos uma arte brasileira pulsante, temos uma cultura e uma diversidade pulsante, mesmo nas condições mais precárias, mesmo que as nossas escolas ainda não permitam que essa diversidade apareça lá com força, mesmo que as nossas escolas ainda tenham pouco apoio governamental, que ainda tenham apoio e suporte para funcionar, nós temos uma arte brasileira e isso é reconhecido no mundo inteiro como uma força do Brasil. Se a cultura se encontrar com a educação, constituindo uma grande rede de formação, de formadores, garantindo o direito desde a primeira infância para que o menino e a menina que querem se profissionalizar nas artes, que querem conhecer o mundo da cultura, querem investir a sua vida nisso, e para aqueles que também não querem, que querem apenas experimentar, enriquecer o seu repertório, vivenciar as experiências da diversidade cultural brasileira, esse é um direito que é preciso garantir. E esse direito o Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Educação, querem construir juntos, uma política integrada, que promova o entrelaçamento do Plano Nacional de Cultura com o Plano Nacional de Cultura. É necessário que nós, para construir esse novo passo, que a gente possa subir um degrau. E subir esse degrau é pensar de que forma essa ação integrada com as escolas, essa ação de apoio e fomento às experiências e iniciativas livres de formação possam ter sustentabilidade e que possam ter algo que para a gente aqui, que são nós, o público e todo mundo que está aqui, são pessoas apaixonadas, Juca, são pessoas que
dedicam a vida às escolas de arte, dedicam a vida a esse processo de formação. E a gente sabe que ter continuidade nesse campo aqui é algo fundamental. Que um jovem que você começa a fazer esse trabalho aos 10, que esse processo de formação, ele é um processo longo, de longo prazo, de continuidade, que é preciso ter paciência, tempo, estrutura, carinho, e só podemos construir isso se realmente for uma política de Estado. E essa política de Estado tem que estar integrada à educação, às políticas de educação, para que a gente possa ter a grandiosidade que essa política de formação precisa ter. Ou seja, para o tamanho da política cultural brasileira, para o tamanho que a diversidade da arte brasileira tem, como construir uma ação de formação que passa pela formação de gestores, que passa pela formação dos professores da educação básica, que passa pela formação dos formadores das iniciativas livres e artísticas e o reconhecimento desse saber, que muitos não são mestrandos, muitos não são doutorados, muitos são pessoas que aprenderam na prática o seu saber artístico e a sua forma de ensinar e que hoje, às vezes, fica fora de algum aporte ou de um apoio de políticas que poderiam sustentar essa ação e esses programas nas escolas de artes. Então é para isso e para construir essa política integrada com a educação e o Ministério da Cultura que nós estamos aqui nesses 3 dias para inaugurar esse debate, fortalecer esse debate e construir isso em parceria com os governos estaduais, em parceria com os governos municipais, porque nós entendemos que essa é uma política de Estado que deve fortalecer todas as ações já existentes, parte dessas experiências, porque já existem experiências muito exitosas, públicas, privadas, do poder público, de políticas estaduais. O que nós queremos é construir uma política nacional que incorpore essa rede e que encare o desafio de integrar cultura e educação desde a base, para que a gente possa ter sustentabilidade nas ações da cultura e uma plena cidadania cultural. Muito obrigada e que vocês possam ter, nesses 3 dias, construído conosco essa política pública. Antes de continuar a fala, eu queria anunciar a chegada e convidar para o dispositivo a deputada Luciana Santos, vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Para fazer uso da palavra, nós convidamos a deputada federal Jandira Fegali. Bom, primeiro cumprimentar o nosso ministro Juca Ferreira, secretária Ruana, e eu já de pronto diria que foi uma felicidade para nós perceber que dentro do arcabouço institucional do MINC se consolida a relevância da questão da formação cultural e da integração com a educação para a formação da própria secretaria, que não existia até então, mostrando que de fato o Ministério pegou como algo fundamental da cidadania brasileira a integração da cultura com a educação. Cumprimentar o secretário de Educação de Tocantins, nossa deputada Luciana, que também é presidente nacional do PCdoB, primeira mulher presidente do nosso partido, é bom sempre registrar isso. E cumprimentar todas as entidades, cumprimentar todos os educadores de todos os níveis aqui presentes, como também a Orquestra Sanfônica desses jovens que mostram que vieram aqui nesse encontro. Eu quero apenas registrar a nossa felicidade de ver um seminário tão cheio, tão comprometido com esse tema, e dizer que esse é um esforço antigo, me parece, do próprio ministro Juca, que tem feito desse ministério, diferentemente de outros setores do governo, o ministério do diálogo, da aglutinação das organizações da sociedade, do diálogo político, de construção das suas políticas, para todas as áreas do Ministério, e que tem feito que as pessoas continuem enxergando nessa estrutura do Ministério da Cultura um espaço de conversa, de construção coletiva, de compartilhamento de preocupações e de formatação de políticas públicas. O que é muito bom que aconteça, que se estreite essa interlocução governo-sociedade a partir
da atuação do Ministério e do interesse, da demanda de participação da sociedade brasileira. Eu fico também muito feliz de ver esse registro da Orquestra Sinfônica. Hoje também é lei a educação musical nas escolas, já é lei há algum tempo, mas infelizmente a gente entre a lei e a vida. Há uma distância que nós precisamos encurtar e para isso nós precisamos compreender qual é a dificuldade. Porque a educação musical nas escolas é lei já há alguns anos e a gente vê que muitos municípios brasileiros não conseguem cumprir e parece que a principal questão é a falta de quem ensine para cumprir isso nos 5.700 municípios. E aí vai uma reflexão que nós precisamos trabalhar, que o Conselho Nacional de Educação tem que trabalhar melhor, que soltou uma resolução depois de muito tempo, mas que flexibiliza pouco. Óbvio que nós queremos os cursos técnicos, nós teremos os cursos universitários de arte e de música, mas nós precisamos ter uma transição que permita a incorporação de outros educadores não universitários, mas que ganhem método pedagógico para poder chegar a essas escolas e a essas séries do ensino fundamental e médio. Porque nós não queremos a arte para selecionar artistas. A arte na escola é para formar plenamente o cidadão. E nesse sentido é fundamental uma integração que permita que essa cidadania plena aconteça, que a nossa identidade cultural ela seja preservada e fortalecida, que as pessoas se reconheçam como atores da sociedade brasileira, como atores do protagonismo de formação civilizatória do Brasil, que a gente consiga aplicar também o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, que também é lei, a questão indígena, que também é lei, porque até aqui a gente tem na lei, mas não tem na vida. Isso não depende apenas da estrutura federal, depende também de uma construção interfederativa, de uma colaboração interfederativa, e numa nação que se anuncia como pátria educadora, é inimaginável pensar a educação sem a integração com o conhecimento da cultura, o conhecimento da arte como parte da cultura, o conhecimento do processo civilizatório brasileiro e que a gente articule isso com uma comunicação democrática por todas as plataformas possíveis para que a difusão do conhecimento possa acontecer. Informação sozinha não é conhecimento, mas é fundamental que tenhamos a informação para também transformá-la em conhecimento. Então eu quero parabenizar não só, ministro, a formação da Secretaria, mas parabenizar a existência de uma ação ativa da Secretaria na articulação dos educadores brasileiros e que bote no foco esse tripé fundamental de educação, cultura e comunicação democrática. Assim, nós estamos à disposição na bancada do PCdoB, nós ajudamos a criar a Comissão de Cultura, presidi a Frente Parlamentar de Cultura, a deputada Luciana, além de vice-presidente da comissão, é a presidente da Frente Parlamentar de Cultura. A nossa bancada do PCdoB está absolutamente engajada, integrada e convicta de que a estruturação da cidadania brasileira passa por essa integração, pela formatação de um cidadão pleno, conhecedor da sua realidade, da sua história e da sua vida, e que ele possa, como um cidadão pleno, ser protagonista da própria transformação e da transformação da sociedade brasileira. Precisa alcançar um outro patamar para enfrentar não apenas os seus próprios desafios, mas desafios que aparecem a todo momento em manifestações fascistas, preconceituosas, de ódio, que não conseguem perceber a diferença, que incendeiam terreiros, os povos de terreiro aqui de Brasília e outros lugares do Brasil, que não conseguem suportar as diferenças culturais, étnicas, religiosas. Essa integração é fundamental para a paz, para a convivência, a valorização da diferença, que é o que nos faz brasileiros. Nós somos misturados, miscigenados, interétnicos, multirreligiosos, plurais, amamos a liberdade e não queremos perdê-la, até porque nós somos muito maiores do que esses grupos do ódio e da intolerância que a gente enxerga por aí. Então, parabéns, sucesso ao seminário, estamos lá à disposição para sermos parceiros nessa luta. Muito obrigado. Convidamos para a sua saudação a deputada federal Luciana Santos. Gente, muito boa tarde. Bem, eu já peguei aqui a fala de Joana, depois a de Jandira, e saudar aqui o nosso ministro Vulca. Perdi a Orquestra Sinfônica, porque cheguei quase agora de Brasília, não, de Palmas. Não, você de Pernambuco?
Ah, eu sou de Pernambuco, perdi a sanfona. Mas, gente, quero dizer que eu penso que Jandira disse bem dos desafios que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que essa iniciativa do Ministério da Cultura, de Juca, que tem tanta convicção da necessidade de a gente ter um entendimento da transversalidade que tem a cultura. Não é possível nós imaginarmos a elevação do nível cultural da nossa gente sem levar em conta essa transversalidade, né? Essa necessidade de ter educação, a comunicação, dialogando com as políticas culturais do nosso país. E essa novidade de ter uma secretaria focada e voltada para isso precisa contaminar as políticas públicas nos âmbitos dos estados e municípios. Eu fui prefeita da minha cidade por 8 anos, prefeita de Olinda, e um dos maiores patrimônios que nós temos lá é uma escola de música municipal, que é a segunda melhor escola de música do estado, a primeira é o Conservatório Pernambucano, e um dos grandes desafios era exatamente fazer com que a música fosse para além da própria escola, ela perpassasse todo o município. Quando eu cheguei, 64% dos professores eram só contratos temporários. Nós fizemos concurso público e no último concurso público chegamos a 100% de professores e no último edital nós botamos 10% das vagas para músicos, exatamente para garantir que tivesse escola de música não só na nossa escola, mas nas escolas da rede de uma maneira geral. Penso que nós temos no país uma política cultural que por muitos anos tinha, não é, escola de ensino médio de artes, escolas cênicas, e nós perdemos esse fôlego, até porque perdemos o fôlego da estruturação de uma política pública, de uma escola pública à altura do desafio do nosso país. Mas penso que quando se tem vontade política, determinação, nós podemos retomar, não é, uma política estruturante, que trate dessa questão na dimensão que ela merece. Porque senão nós não faremos da política cultural algo estruturante, porque só se faz se ela tiver a capilaridade e interagir com as políticas educacionais do nosso país. Formação artística cultural, ela vai elevar bastante a qualidade, né, e fazer essa transição que Jandira aqui já se referiu. Porque nós temos aí mestres e saberes que não são acadêmicos, que não passam pela escola, mas que ele precisa, se incorporar ao patrimônio, da cultura brasileira e da perenidade e da longevidade, e fazer com que aquele saber que é espontâneo, que vem das diversas matizes ideológicas, de pensamento, de história do nosso povo, da nossa origem, ela possa ser apropriada pelo coletivo do povo brasileiro. É por isso que nos momentos como hoje, que também Jandira se referiu, onde urge a necessidade de a gente enfrentar qualquer tipo de preconceito e de intolerância, que apesar de, na construção da nossa nacionalidade, nós assistirmos todo tipo de atrocidade, desde os tempos da colonização, dos 300 anos de escravatura que nós tivemos, nós conseguimos dar saltos de civilidade que nos tornaram um povo mais uno, um povo que consegue conviver com as divergências, apesar dos preconceitos. Mas intolerância não é aceitável, nós não podemos retroceder no nosso país, nós não podemos dar um passo atrás, e para isso nós precisamos resistir com muita força, e defender os legados da nossa história, da contribuição da nossa formação brasileira, que está inclusive em lei, como aqui também já foi dito, está em lei a história afro-brasileira, está dos povos indígenas, para que de fato a gente não conviva com esse tipo de intolerância que a gente vê nas redes, nas ruas, e a gente possa dar um passo adiante, o salto civilizacional que a nossa população tanto merece. Não haverá um país livre e um país justo sem elevação do nosso nível cultural da nossa gente. Por isso, grande abraço, firme na luta, vamos em frente. Agora ouviremos o pronunciamento do ministro da Cultura, Juca Ferreira.
Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero saudar os artistas, professores, educadores, mestres. Queria saudar a orquestra também, parabenizá-lo. Tocar aqui um repertório muito interessante, dos clássicos ao Seu Valença. Então, parabéns a vocês. Queria saudar, em primeiro lugar, a secretária de Educação e Formação Artística e Cultural, Ruana Nunes, do Ministério da Cultura, responsável pelas políticas de formação na área de arte e educação, a vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, deputada federal Luciana Santos, a deputada federal Jandira Fegali, ao secretário do Audiovisual do MIC, Paula Ribeiro, ao secretário de Educação e Cultura de Palmas, parabenizá-lo também, Danilo Melo, parceiro nosso, assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Selvino Reck. Eu preparei um discurso aqui que eu vou ler. Em geral, eu não gosto de ler discurso porque eu sou melhor falando direto. Não exatamente de improviso, porque são questões que são pensadas, formuladas no Ministério, e por isso é fácil eu chegar e falar diretamente sobre esses temas. Mas a gente está fundando aqui com esse seminário um processo que eu espero que dê os melhores resultados possíveis. As políticas culturais têm muitas facetas, porque a gente trabalha com um universo, esse universo da dimensão simbólica do país, que é muito complexa, variada. Não dá, como alguns gostariam, de que a gente fizesse A e deixasse de fazer B. Temos que assumir a responsabilidade com esse conjunto complexo, e em cada conjunto desse tem uma série de políticas: preservação de memória, de patrimônio, desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico, ou seja, a complexidade se realiza em cada frente do Ministério, mas nós ainda temos algumas ausências. Uma das ausências importantes é exatamente uma política nacional de educação e formação para as artes. É fundamental. Boa parte dos nossos artistas são autodidatas exatamente porque não tiveram acesso a nenhum mecanismo de formação e de informação na sua área. Vivem basicamente do talento. É muito, porque o talento é grande, mas será muito melhor quando esses artistas tiverem a possibilidade, desde das idades mais tenras, a terem acesso a processos de formação. O Estado tem a obrigação de desenvolver políticas de formação. A escola formal tem a obrigação de incorporar a arte e a cultura como parte da formação das novas gerações. Já tem, como disse nossa deputada Jandira, a lei de volta da música para as escolas. Estão aprovando agora teatro também, não é isso? Teatro, dança. Mas na verdade é o seguinte: primeiro, não adianta só aprovar na lei e não ser aplicada, senão fica uma vitória simbólica apenas. E segundo, é necessário abrir todo o campo da cultura e da arte para que as novas gerações tenham possibilidade de se desenvolverem de uma forma mais potente, e evidentemente dessa formação sairão os artistas, sairão os que irão trabalhar e realizar seu talento dentro desse território que no seu conjunto é chamado arte. Então eu preparei uma coisa mais formal, porque estamos num momento de fundação de uma política importante. Eu não quis perder nenhum aspecto do que eu vou dizer aqui, e muito do que eu vou dizer aqui eu estou inspirado em uma conversa que eu tive com um dos grandes saxofonistas do mundo. Muitos consideram o maior saxofonista vivo no momento, um norueguês chamado Jan Garbarek. Eu fui assistir um show e, por acaso, quando eu olhei, ele estava do meu lado depois do show. Aí eu parabenizei, ele perguntou: de que país você é? Eu disse: Brasil.
ele disse: o que é que brasileiro quer perder no tempo com músico norueguês? Vocês têm os melhores músicos do mundo. Aí citou vários, mostrando que conhecia. Ele disse: eu gostaria de tocar com Milton Nascimento, eu gostaria de tocar com Egberto Gismonti, eu gostaria de tocar com Naná Vasconcelos. Deu uma lista grande, e hoje ele já gravou com todo mundo nesses anos que medeiam essa conversa com os dias de hoje. Ele aí diz o seguinte: eu noto que os artistas brasileiros são muito talentosos, mas é preciso construir um método que seja coerente com essa grandeza. Eu já soube que vocês não têm muito acesso à formação musical, e eu complementei, e artística. Obrigado. E na verdade vocês perdem parte dessa criatividade no ato mesmo da experimentação, da realização, no momento do evento, e é preciso transformar isso num sistema educacional criativo que respeite o talento e que potencialize essa capacidade incrível de inventar processos de tratamento das linguagens artísticas que os brasileiros têm. Então, tudo que eu vou dizer aqui é um pouco em homenagem a essa conversa, porque o maior saxofonista do mundo, num momento de humildade, reconhece a grandeza da criatividade brasileira, mas sugere. Eu nem pensava em vir para o Ministério da Cultura nem nada. Eu era um pobre exilado procurando sobreviver na Escandinávia. E ele sugeriu e acabou ficando presente na minha ideia de que precisamos garantir essa educação artística e a formação para que a gente potencialize uma dimensão importante da vivência e da criação no Brasil. O século XXI está a nos exigir uma radical mudança de mentalidade e comportamento. Está a nos demandar uma educação que vá além do mercado de trabalho, que prepare o cidadão para uma vida em sociedade, respeitosa com os diferentes, que o prepare para atitudes sustentáveis em sua relação com o meio ambiente e que esteja voltada para o pleno desenvolvimento da condição humana. Acho que essas referências para a educação são importantes. Além da formação do trabalho, formar para a vivência positiva na sociedade, respeitando os diferentes e tendo uma participação ativa na construção da vida em comum. A questão da sustentabilidade hoje é incontornável. Por exemplo, é um escândalo chamar de acidente isso que aconteceu agora em Minas Gerais. Isso é produto de um capitalismo predatório, de uma falta de educação nacional na relação com o meio ambiente, onde todos têm que respeitar o governo, os empresários, a população, os indivíduos, e o pleno desenvolvimento da condição humana. Em última instância, é essa a principal de todas, porque a educação não é só para preparar para a vida social, para a externalidade das relações com a sociedade, com o mercado de trabalho e com o meio ambiente. É também no sentido de garantir a construção de subjetividades complexas. E no século XXI, essa formação passa inevitavelmente por uma formação cultural e artística. Não mais podemos ver a cultura e a arte como meros complementos das atividades pedagógicas. Não nos esqueçamos que a política nas sociedades democráticas é, em última instância, uma disputa de sentido e de valores. O ensino da arte no Brasil, ou em qualquer outro lugar, requer uma abordagem diferenciada, uma abordagem aberta. A primeira pessoa que falou aqui falou exatamente disso. A educação, a formação artística não pode tentar bitolar e uniformizar o acesso à linguagem nem à expressão que os artistas e os futuros artistas terão. O próprio processo, os métodos pedagógicos e educacionais têm que considerar a diversidade e os múltiplos caminhos que se tem para a formação e para a ampliação da expressão artística independente da linguagem. Eu diria até o seguinte: tem uma tradição popular
de passar para as novas gerações o acesso às linguagens que são desenvolvidas no meio popular brasileiro, que se expressa em uma infinidade de formas artísticas, que os educadores deveriam prestar atenção, porque é de uma eficiência imensa na capacidade de reproduzir os processos criativos que a comunidade vive. E são muitas, cada qual dentro de uma estrutura determinada de tradições. Então, a construção de métodos contemporâneos não pode ser pensado e construído no vazio, tem que ser dentro dessa densidade cultural do povo brasileiro. Diferenciada porque, ao lidar com a formação de artistas, estamos lidando com um universo de intuições, de subjetividades, de valores, de sensibilidades, que nem sempre são fáceis de demonstrar experimentalmente, ou de quantificar, ou de explicar em palavras. E uma abordagem aberta, porque nesse caso, mais do que em qualquer outro, o educador procura apenas avivar e aperfeiçoar alguma coisa que já existe. Tal talento não pode ser conferido de fora para dentro. Nasce com a pessoa, faz parte dela, faz parte do seu modo de conhecer a si próprio e de se situar no mundo. Talento artístico é um modo de ver as coisas, um olho capaz de achar ou de criar as formas que precisam para se exprimir. Uma obra de arte é sempre resultado do poder de criação individual, mesmo em artes coletivas como o teatro ou o cinema. Talento e técnica nem sempre aparecem juntos numa mesma pessoa. O talento é trazido pelo futuro artista, a técnica é o mundo quem lhe dá, caso ele consiga ter acesso a esse aprendizado. Mas é a educação e os estudos que o fazem superar-se. É papel da educação auxiliar o talento, estimular a criatividade. Por meio da política de formação é que o artista toma conhecimento da história da sua linguagem artística. Todo o trabalho de formação no campo das artes e cultura parte da criatividade já latente nos indivíduos e da acumulação social de cada povo, de cada linguagem, de cada segmento da expressão artística. É pela formação que o artista se apodera do conhecimento acumulado em seu campo e das técnicas que o farão melhor desempenhar-se. Podemos dizer até que, se não for para aprimorar a sensibilidade do cidadão, a educação perde sua razão de ser. O propósito anunciado deste primeiro Seminário Nacional de Formação Artística e Cultural é a busca de constituição de uma ampla rede de formação artística e cultural capaz de articular tanto a rede formal de ensino quanto as diversas escolas livres de arte de todo o Brasil. Foi feita uma ampla consulta em diferentes áreas e diferentes níveis de ensino, em escolas técnicas, escolas de arte, universidades e institutos federais. Precisamos otimizar a grande procura em nosso país por carreiras artísticas e por carreiras técnicas relacionadas às artes. Eu acrescentaria também a gestão cultural. Já é uma experiência importante no Brasil a gestão cultural, então, além da formação artística, está no campo do que nós estamos conversando aqui, a formação técnica e a formação de gestores também, como parte de um processo de qualificação do processo cultural brasileiro. Pode ser preciso comparar exemplos e divulgar as soluções mais interessantes, soluções que possam ser compartilhadas com outros. Mais de 400 entidades foram convidadas para aqui se fazerem presentes. Deve haver lacunas a serem preenchidas, carências materiais a serem supridas como nos for possível. O entusiasmo e o amor à arte são grandes em nosso povo. Vamos, portanto, fazer bom uso desse entusiasmo. Um artista não é para ser bajulado como se fosse um super-herói, e também não é para ser explorado como se fosse um servo. Um artista é alguém que está produzindo uma coisa única, mas que encontra ressonância no coletivo.
O artista produz melhor quando sente que existe alguém capaz de entender a importância do que ele faz. Aprende-se arte fazendo arte, mas aprende-se também a refletir sobre a arte, a entender suas exigências. O aprendizado artístico, que a rigor dura a vida inteira do artista, é um reexame constante de conceitos, de processos, de técnicas, que vão aos poucos dando gume àquele talento. Sabemos da importância da figura do professor na vida de todos nós. Todos nós tivemos professores cuja influência foi crucial em algum momento da nossa vida. Quando falamos de professores de arte, estamos juntando cultura com educação e por isso convidamos para que aqui estivessem secretários de Educação e Cultura de todo o país. O Brasil já foi chamado, em alguns momentos, com justiça, de desperdiçador de talentos. Mas as nossas artes estão entre as melhores coisas que temos para nos afirmar diante do mundo, tal como fazemos em alguns esportes. Se conseguirmos dar encaminhamento profissional à metade dos talentos que produzimos, estaremos no lucro. Milhões e milhões de rapazes e de moças se esforçam o ano todo no Brasil para se destacar no campo da música, da dança, do teatro, do cinema, da televisão. Ou então, são jovens que desejam praticar pintura, o desenho, a história em quadrinhos, a computação gráfica. São incontáveis os caminhos da arte, numa época em que não apenas surgem novidades tecnológicas extraordinárias, como as formas de artes antigas e milenárias continuam a mostrar uma grande vitalidade. Os caminhos são muitos, os talentos também. Ensinar a arte é também apresentar uns aos outros. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada a solenidade de abertura do primeiro Seminário Nacional de Formação Artística e Cultural. Desfazemos a mesa de autoridades, a quem agradecemos a presença e a fala, e convidamos a todos para a mesa de debate. Quer dizer, nós faríamos uma mesa de debate agora no Cássia Eller, nós vamos direto para o Vila Lobos, lá para o Clube do Choro, para continuar o PNA de manhã, que não terminou o debate. Ao final, nós voltamos para o debate aqui com a Ruana sobre política pública, sobre os desafios da política pública de formação artística. Muito obrigado.